E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, eu demorei, mas eu tô de volta com o vídeo que vocês me pediram muito, e desculpa a demora, claro. Revolução Francesa, parte 1. E aí, gente, tudo bem? Vamos falar sobre a Revolução Francesa. Mas antes da gente falar sobre a Revolução em si, a gente tem que entender o contexto histórico da época, um pouco antes da Revolução Francesa, que foi em 1789. Vamos pensar em 1788, quase no início da Revolução. Bem, a França ela estava com um grande problema econômico, porque uma crise, porque ela participou da Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 1763, 7 anos. Tá, eu vou explicar rapidamente para vocês como aconteceu essa Guerra de 7 anos. Ela aconteceu por causa da colonização dos Estados Unidos. Se vocês quiserem um vídeo sobre colonização, pode me falar que eu ajudo sim, eu gravo um. A França, ela lutou contra os ingleses, no caso a Inglaterra, por essas terras na América, nas 13 colônias. E acabou que a França perdeu essa briga com a Inglaterra. E então ela ficou uma grande crise, porque emprestou muito dinheiro para ganhar essa guerra e no final não conseguiu. Então ela estava com um grande problema econômico. E isso refletia não para o clero, para a nobreza, refletia o quê? No povo. Mas antes de a gente entender isso, vamos pensar o seguinte. A gente tem que lembrar que nessa época da França pré-revolucionária, existia o antigo regime, que vocês lembram, né? Provavelmente aquela pirâmide, que tem o primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, o maior, com 97% da população, o povo. E a gente tem que lembrar que no antigo regime existiam privilégios. O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos e eles recebiam a pensão do estado, enquanto o terceiro estado ele pagava todos os impostos, entende? Então tinha uma grande desigualdade social na França nessa época, enquanto o povo estava numa situação crítica, realmente crítica, pobreza total. O clero e a nobreza estavam vivendo no luxo, não estavam se importando nem um pouco com o povo, entende? Então, assim, esse foi um dos grandes motivos para o início da Revolução. As pessoas pensaram, como assim? Houve a declaração da independência dos Estados Unidos, eles lutaram para isso, por que a gente não pode lutar também? Que também foram influenciados pelo iluminismo? Se você não assistiu, assiste minha aula do iluminismo para você entender. Então, eles foram influenciados por esses dois pensamentos. Então, por que a gente não pode mudar essa ideia, né? Então, na época da França pré-revolucionária, o Luís XVI, ele era um rei totalmente indeciso, totalmente despreparado para estar no poder. Se já não bastasse essa incompetência do Luís XVI, do rei Luís XVI, ele pensou o quê? Bem, primeiro vamos entender aqui, gente. Como eu falei, a França estava em uma crise. O trigo estava um absurdo o preço. E era o principal alimento do povo na França, o pão. Então você imagina, camponeses sem emprego, pobres e sem alimento. Assim não dá, né? Então, Luís XVI fez o quê? Convocou os Estados Gerais, que ele queria o quê? Amenizar essa crise, amenizar a crise. Aí você pensa, ué, amenizar a crise? Mas como amenizar a crise? Como ele vai fazer isso? O que ele pensou? Vamos aumentar, vamos criar novos impostos em cima do terceiro estado, que já era totalmente abusivo, que pagava imposto mais do que o necessário, enquanto o primeiro e o segundo estado não pagavam nada. Então o povo começou a se revoltar, porque
Vou explicar para vocês como funcionava a votação na época. Tem os 3 estados, certo? Cada um desses estados tinha um voto na votação. E isso era totalmente desigual, porque é claro que o clero sempre vai votar ou ajudar, né, ser do lado da nobreza, enquanto o povo vai ficar com um voto só. Então, clero e nobreza sempre iriam ganhar a votação, enquanto o povo iria perder sempre. Então, as pessoas começaram a pensar, não, isso está errado. A gente quer o quê? Uma votação individual. Cada pessoa de cada estado vai votar e a gente vai ver quem ganha a votação individualmente. Então, antes de ter esses estados gerais, né, aconteceu porque a nobreza e o clero estavam se sentindo ameaçados. Eles estavam sentindo que existiria uma revolução muito próximo, porque as pessoas estavam começando a se revoltar, estavam começando a entender essa desigualdade que existia na época, entende? Então, tudo isso provocou a Revolução Francesa, que aconteceu o quê? Com a Assembleia Nacional, porque foi assim, o terceiro estado, ele convocou essa Assembleia Nacional em 1789, justamente no início da Revolução, para o quê? Tentar conversar com isso, né, sobre eles, esse voto ser individual e etc. E aconteceu o quê? No início eles não compareceram. Destinado à Assembleia Nacional. E então o povo foi para outra sala, porque eles queriam que fosse criada uma constituição para a França e existissem direitos iguais. O fim desses privilégios, que era totalmente abusivo. Então, o Luís XVI ficou totalmente encurralado, ele não sabia. Eu mando o clero e a nobreza para essa Assembleia Nacional, ou a gente vai totalmente contra o povo, e ele não sabia o que fazer, então ele mandou as pessoas, o clero, algumas pessoas do clero e da nobreza irem lá nessa Assembleia Nacional, e ele também organizou uma defesa militar, porque ele com certeza sabia que existiria uma revolta. Então, tudo isso impulsionou o início da Revolução em si, em 1789. Então, eu queria realmente falar só sobre isso com vocês nesse vídeo e fazer aquela revisão que a gente faz sempre no final do vídeo, só para recapitular. Como eu disse para vocês, só para a gente entender, antigo regime, certo? Que eu falei no início do vídeo, o clero, 1% da população, o rei no topo, 2% a nobreza, 97% o povo. E explicar esse conceito para vocês. Nobreza toga. O que seria nobreza toga? Nobreza toga eram pessoas com alta aquisitiva, muito dinheiro, que compravam títulos da nobreza, não eram nobres de sangue. E outro conceito também são que a nobreza espada, que realmente é o contrário da toga. É a nobreza que as pessoas que nasceram nobres e não compraram títulos. Essa é a diferença básica. E aqui o povo, como eu falei. E isso é tudo, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Vai ter as outras partes sobre a Revolução. Se possível, postarei logo, viu? Muito obrigada e divulguem para mim, por favor. It's a new day, it's a new